Turma, como de fato ser mais produtivo? Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como eu consegui construir uma rotina produtiva e equilibrada, que me faz a cada dia estar mais perto de alcançar os meus objetivos e me fez ter muito mais resultados, além de contribuir com a minha saúde e bem-estar. Olá, eu sou Raiane Gonçalves, mentora de produtividade, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou uma pessoa que busca sempre formas de otimizar a minha rotina, de trazer coisas que de fato vão agregar para minha vida. Eu busco muito crescimento, evolução, amadurecer. Então, quando eu faço alguma coisa que não dá muito certo, eu já vou atrás de uma solução, entender o que eu errei para tentar solucionar. E eu já venho há alguns anos tentando construir uma rotina que de fato me permita crescer, me permita dar conta de tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Já adianto que essa minha rotina atual ela não é perfeita e eu cheguei a uma conclusão de que o perfeito não existe, tá? Não vai ter um momento que você vai estar olhando para sua rotina e ela vai ser 100% ideal e ótima. Não, sempre tem um ponto ou outro que a gente tem mais dificuldade, isso muda também de pessoa para pessoa. E eu tenho muita dificuldade com a alimentação. Eu busco, né, esse alinhamento diário, eu busco me controlar diariamente, mas é o ponto que eu tenho mais dificuldades. Assim como você vai ter pontos também ali que são mais difíceis, por conta de crenças que construímos durante a vida, mas a gente vai aprendendo a lidar, a conciliar essas dificuldades e as facilidades para construir uma rotina que favoreça o seu crescimento. Nesses anos eu estudei bastante sobre produtividade, li alguns livros, tentei entender a opinião desses autores, estudei pessoas de sucesso, o que elas fazem, de que forma eu vejo que elas incluem alguns hábitos importantes para a produtividade e eu fui chegando a um consenso. Hoje eu sou pós-graduanda em neurociências e eu entrei para essa pós-graduação com esse objetivo, entender um pouco mais de comportamento humano, para entender um pouco mais como lidar, né, com essas inconstâncias, com esses desafios diários. E hoje eu tenho essa rotina que não é perfeita, mas que eu me orgulho muito. Eu, de fato, consigo ser mais produtiva, consigo dar conta mais das minhas tarefas, coisas que eu já também tive muita dificuldade. Eu procrastinava muito antigamente. E hoje, graças a essa organização, a esses pontos que eu vou abordar para vocês a seguir, eu consegui, de fato, diminuir drasticamente a minha procrastinação e construir uma rotina produtiva. Para construir essa rotina, primeiro eu precisei entender alguns pontos. Eu precisei gerar algumas mudanças mentais e comportamentais para que a rotina pudesse de fato fluir, existir e que eu conseguisse realizá-la. Primeiro, eu precisei internalizar que produtividade não tem a ver com executar diversas tarefas dentro de 24 horas. Eu acreditava de verdade que eu precisava ter uma rotina cheia. Eu ainda tenho dificuldade para lidar com o ócio, porque a gente tem aquela sensação de que para estarmos sendo produtivos, para estarmos de fato fazendo o necessário pelos nossos sonhos, nós precisamos estar em ação a todo momento. E um tempo que eu passo na academia, por exemplo, é um tempo perdido, porque eu poderia estar fazendo algo útil, como se treinar não fosse útil. Que o tempo que eu estava preparando o meu almoço, eu poderia estar fazendo algo útil, como se preparar uma refeição saudável não fosse útil. Então eu precisei quebrar um pouquinho essa crença de que ser produtivo é produzir 24 horas. Eu precisei entender que, na verdade,
Produtividade tem a ver com otimização de tarefas, tem a ver com equilíbrio, tem a ver com eficiência. Eu comecei a perceber nessa trajetória que quando eu busquei incluir muitas tarefas dentro de um dia, eu começava ali muito empolgado um projeto e levava poucas semanas para eu desistir do projeto. Porque todas essas tarefas dentro de uma rotina consome demais, te desgasta e você não consegue manter. E às vezes um sonho objetivo que poderia dar certo, não dá porque você desiste antes do tempo. Porque não dá para manter. Uma rotina sem equilíbrio não tem como manter. Então, nesse processo, eu entendi que eu precisava desse equilíbrio e que eu precisava cuidar da minha saúde para que eu conseguisse executar essa rotina mais produtiva. Então, a gente passa a enxergar as demandas que são de fato necessárias, parar de encher a rotina com tarefas que não vão fazer tanta diferença ou tanta relevância, a gente foca no mais importante. Quando a gente foca no mais importante, a gente diminui ali, deixa um tempo mais ósseo na rotina, e nesse tempo ósseo a gente busca incluir hábitos mais saudáveis. Um corpo saudável executa uma rotina produtiva. Um corpo cansado não dá conta da rotina produtiva. E esse foi o segundo ponto que eu precisei internalizar. Eu preciso cuidar da minha saúde, do meu corpo, para ser produtiva. Então, se você tá aqui buscando formas de ser mais produtivo e você não cuida da sua alimentação, não dorme bem e não faz atividade física, pode pausar o vídeo e arrumar isso agora. Começa por aí. Você vai ver que você vai render muito mais. O fato de você dormir bem já faz você acordar disposto. O treino, ele dá um estímulo tão bom, uma renovação para a próxima parte do dia tão boa, equilibra o corpo internamente, você no longo prazo passa a se sentir também muito melhor. A alimentação, então, nem se fala, né? Os nutrientes, as escolhas que a gente faz alimentares diariamente também ditam o nosso humor, as nossas sensações, se vamos estar mais dispostos ou mais cabisbaixos. Então, esses pontos são extremamente importantes para você ter produtividade. Começa mudando essa mentalidade. Começa entendendo isso, que ser produtivo não é produzir o tempo todo e que você precisa de um corpo saudável para executar uma rotina produtiva. Nós estamos falando de todos os pontos ali do corpo. Não só da parte física, mas também da parte mental e espiritual. Um indivíduo feliz produz muito mais do que um indivíduo que está ali desmotivado e infeliz com a vida. Então, se você quer de fato produzir mais e melhor, você precisa também priorizar os momentos de lazer com coisas que você goste de fazer. Tenha pequenos momentos no seu dia a dia de agrados. Eu gosto tanto de tomar um café da manhã bonitinho, arrumadinho. Eu dedico uma parte do meu tempo para isso. E é dedicar uma parte do seu dia para isso sem aquela culpa de, putz, podia ter usado para ler, podia ter usado para estudar, para trabalhar, para fazer. Não, aproveita esses momentos. Sem culpa, sem julgamento, porque eles também são importantes para a produtividade. Você precisa estar leve e feliz para render mais. Quando você sentar para estudar, você vai estar bem e você vai render muito mais. Depois de mudar, né, essa mentalidade, entender o que é de fato produtividade, o que é de fato uma rotina produtiva e coisas que eu tinha que priorizar, não, eu precisei me aprofundar nesse ponto de priorizar. Eu precisei estabelecer de fato objetivos, metas, propósito de vida. Se você não tem um objetivo claro, é muito difícil construir uma rotina produtiva, porque você não sabe onde você quer chegar, você vai produzir para quê? Estabeleça objetivos. Tenho o sonho de viajar para Disney. Para viajar para Disney eu preciso gastar tanto, e para eu gastar tanto eu preciso ganhar tanto. E o cargo X ganha esse valor, então eu quero chegar nesse cargo.
uma lógica, por exemplo. Então tá, então você precisa chegar no cargo X para você realizar o sonho Y. Esse é o seu objetivo, então você vai produzir, vai estudar, vai se dedicar para alcançar esse objetivo. Se você não tem nada claro, você não sabe onde você vai chegar, você não sabe o que fazer, não tem sentido ter uma rotina produtiva, certo? Então tenha um propósito, tenha um porquê você tá aqui, tenha coisas que você almeja, que você gostaria de alcançar. Nenhum sonho é impossível, mas a gente precisa entender que leva um tempo e que construir uma rotina, né, construir um caminho a ser seguido para alcançar esse sonho é necessário. E para fazer tudo isso acontecer, você precisa de organização. Então, essas tarefas importantes, esses hábitos, eles precisam entrar na sua rotina de forma organizada e possível de ser executada. Uma boa agenda bem desenhada, levando em consideração os seus momentos de que você se sente mais produtivo, os seus momentos que você se sente menos enérgico, levando em consideração esses aspectos pessoais, vai fazer com que você renda muito mais nas atividades. Eu, por exemplo, funciono muito melhor de manhã. Então não faz sentido eu colocar um monte de tarefas no período da noite. No período da noite eu não tenho quase nada para fazer. Tudo coisas mais leves, assim, mais pessoais. Eu tento colocar as coisas mais durante o dia, que é o momento em que eu rendo mais. Só que isso você vai construindo aos poucos. É com testes. Você primeiro monta um esboço, tenta executá-lo e você vai pegando as falhas. Não dá pra fazer tal atividade em tal horário por causa disso, não dá pra fazer esse outro horário, essa rotina que eu construí aqui no período da noite não tá dando certo. O tempo que eu achei que eu ia levar, eu levei mais ou levei menos. Então, isso você vai ajustando diariamente, até chegar ali numa rotina que funcione bem pra você. Leva tempo construir uma rotina produtiva, porque precisa desse autoconhecimento, precisa desses testes. Você não vai saber de cara, já na primeira tentativa, construir tudo certinho. É muito raro isso acontecer. Leva um tempo, leva estudo, observação, até encontrar um horário que você consiga treinar melhor, um horário que você consiga estudar melhor, um horário que você trabalhe melhor. E assim, eu sei que para a maioria das pessoas, assim como eu, às vezes a gente não consegue definir ao certo o horário de trabalho. Tem algumas pessoas que têm mais flexibilidade, isso é ótimo, mas para quem não tem, você vai ajustando conforme dá. No meu horário que eu mais rendo, que eu gostaria de estudar mais, né, porque a cabeça ali precisa estar bem, é o horário que eu tô trabalhando. E tudo bem, eu coloco o estudo para outro horário que seja um pouquinho, que não seja tão ruim, né? Que seja de um segundo horário melhor do meu dia para fazer isso. Não rendo no meu máximo, mas é o que é possível hoje. Então você adapta para sua realidade, tá bom? Mas é importante você construir uma rotina que seja possível de executar. Que não fique ali só no papel. No papel é lindo e maravilhoso, mas e na prática você consegue colocar? Não é muita demanda para você executar dentro de um dia? No início eu me entusiasmei, eu coloquei um monte de coisa, eu vou estudar, eu vou fazer inglês, eu vou aprender teclado, né? Na prática não deu muito certo, eu precisei filtrar e colocar de fato o mais importante. Colocar esses pontos que eu citei aqui em prática leva um tempo. Não é do dia para noite, você não vai conseguir fazer tudo isso dentro de uma semana e chegar já na rotina ideal. Leva um período, por isso que é importante que você internalize esses pontos. Entenda o fundamento por trás deles, entenda a lógica por trás deles, e aí dessa forma, aos poucos, dentro do seu tempo, no seu ritmo, respeitando o seu processo, você vai conseguindo alinhar certinho a sua rotina e incluir o que é necessário, o que é importante para você alcançar esses objetivos. E eu tenho certeza que você vai colher resultados no futuro. Você só precisa manter constância e não desistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. A gente se vê na nossa próxima conversa.